Sabe, existe um sentimento bem contraintuitivo que muitos líderes vivenciam, mas que quase nunca é discutido. Aquela solidão que parece crescer na mesma proporção do sucesso. A ideia aqui é investigar por que isso acontece. E essa frase, olha, ela captura a essência da coisa. Não se trata da falta de uma equipe ou de apoio, não. É uma sensação bem mais profunda, um peso que vai se acumulando conforme as apostas ficam mais altas. É uma experiência muito comum, mas que geralmente fica ali, em silêncio, principalmente para quem está no topo. E essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar. Por que, mesmo estando rodeado de mais pessoas e alcançando mais sucesso, um líder pode acabar se sentindo mais isolado? A resposta, como vamos ver, não é nada óbvia. A gente pode chamar isso de o paradoxo da liderança. A solidão, nesse caso, não é sobre a ausência de pessoas, mas é, na verdade, uma consequência direta da própria estrutura da responsabilidade que um líder carrega. Ou seja, estamos falando de uma solidão psicológica. É um fardo interno, silencioso, que só se intensifica à medida que as decisões começam a impactar mais vidas e, claro, mais futuros. A nossa investigação começa com a primeira pista e ela vem direto da neurociência. Para a gente entender essa solidão, primeiro a gente precisa olhar para como o nosso cérebro reage quando está sob pressão. O que a gente vê aqui é uma verdadeira batalha interna. Sob a pressão da liderança, a amígdala, que é o nosso centro de detecção de ameaças, ela fica hiperativa. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é o responsável pela estratégia e criatividade, tem sua fluidez reduzida. É um verdadeiro cabo de guerra neurológico. E por que isso acontece? Bem, porque do ponto de vista biológico, o nosso cérebro não faz muita distinção entre a ameaça de uma decisão de milhões e a ameaça de um predador. A responsabilidade de alto impacto simplesmente aciona um estado de alerta, de vigilância total. Isso acaba criando uma reação em cadeia. A alta responsabilidade é percebida como uma ameaça, o que coloca o cérebro em modo de proteção. E nesse estado, a nossa capacidade de pensamento estratégico, de criatividade diminui. O resultado? Aquele sentimento profundo de estar sozinho com o fardo da decisão. Agora vamos para a segunda pista, que nos leva da neurociência para a psicologia analítica. Se a primeira pista estava no hardware do cérebro, a segunda está no software da nossa psique. Em momentos de alta pressão, o ego, que é a nossa consciência racional, entra em cena com um mecanismo de defesa bem específico. Ele tenta controlar cada variável, dominar cada detalhe, tudo para minimizar qualquer chance de erro. A racionalidade acaba se tornando a única ferramenta que parece confiável. E para entender o que se perde nesse processo, a gente precisa conhecer o conceito de self, de Carl Jung. O self não é o ego. Ele é o centro da nossa psique, a fonte da nossa intuição, da nossa sabedoria e dos instintos mais profundos. E aqui está a consequência. Ao se fixar nesse hipercontrole racional, o ego acaba se desconectando dessa fonte de sabedoria interior, o self. Isso cria um tipo bem diferente de solidão, um isolamento de si mesmo, uma desconexão da própria intuição. Ok, agora vamos juntar as duas pistas. O que acontece quando o cérebro protetor e o ego controlador resolvem agir ao mesmo tempo? É aí que a gente chega na revelação central de toda essa análise. O que se forma aqui é a tempestade perfeita. De um lado, a reação neurológica nos isola da nossa capacidade de pensar com clareza. Do outro, a reação psicológica nos isola da nossa própria intuição. E o resultado combinado é essa sensação avassaladora de isolamento. Então, o ponto crucial é este. A solidão do líder não é um sinal de fraqueza, muito menos um fracasso pessoal. É um sintoma, é uma característica e não um defeito dos nossos sistemas de defesa, tanto neurológicos quanto psicológicos, operando em condições de extrema pressão. O sistema está apenas funcionando como foi projetado para funcionar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final e bem poderosa. Se a gente entende que essa solidão é um mecanismo de defesa, o próximo passo talvez não seja lutar contra ela, mas sim refletir. Como é possível aprender a reequilibrar essas forças internas para liderar não apenas com sucesso, mas também com integridade e, claro, com conexão?